Graça e paz, queridos e amados irmãos. Glória a Deus, mais uma vez estarmos aqui para falarmos da maravilhosa palavra do Senhor. Nesse dia de hoje quero tratar sobre um assunto que quero chamar crentes de janela. O que seria isso? Vamos ler no texto do livro de Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, versículo 7 do capítulo 20 de Atos. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém. Apenas até aqui. Por que chamei o título dessa mensagem de crentes de janela? Uma certa vez, conversando com um amado irmão em Cristo, ele me disse sobre esse tema que um pregador havia pregado na congregação onde ele congrega. E eu achei bastante interessante e pertinente para trazer aqui nesse devocional de hoje. Crentes de janela. O texto mostra que Paulo estava ali pregando, falando da palavra, exortando, e o tempo passou e se alargou o tempo, e Paulo exortando as pessoas ali, falando da maravilhosa palavra do Senhor. E havia um jovem chamado Eutico, que estava assentado numa janela. E tomado por um profundo sono, esse jovem despenca do terceiro andar, como diz o texto bíblico, e cai e é levantado morto. E Paulo rapidamente desce e ora sobre aquele menino, sobre aquele jovem, e ele é ressuscitado. E o texto mostra que eles muitos se alegraram depois daquele sinal, e que Paulo ainda continua a falar, e vimos um grande milagre ali acontecer. Mas o que quero chamar a atenção aqui, quando trato isso, crentes de janela, eu quero te parar e te chamar a atenção para que eu e você venhamos refletir sobre isso. Se estamos de fato dentro, fora ou assentado numa janela. Porque parece que muitos de nós ainda não definiu o que somos ou o que queremos ser. Parece que estamos como que no meio termo, no meio de uma janela, sentado, e sem ter a convicção e a certeza se somos de Cristo ou não. Parece que estamos como que janelando no Evangelho, se é que posso dizer assim. Meio que espiando o mundo, olhando um pouco da igreja, e Paulo estava ali falando da palavra e ele estava na janela sentado, e correndo um certo risco, porque estava numa certa altura, a ponto de cair, e como diz o texto, ser levantado morto. Só que, infelizmente, entre nós há pessoas que ainda não tomaram de fato a decisão, e parece que estão como que no meio termo, sem definir de fato o que é, se é de Cristo ou se não é. Ainda tem andado meio que claudicante. Alguns até congregam, alguns até batizaram-se, mas andam como que fazendo parte do mundo, horas fazendo parte do mundo, horas sendo igreja. Parece não ter definido de fato quem é. Se é alguém que conhece a Deus, que vive para Deus, ou se é alguém que vive tão somente para o mundo. Parece que está janelando no Evangelho. Parece que não tomou a decisão ainda e tem andado de forma perigosa nesse meio termo, como se ele de fato existisse. É necessário tomar uma decisão. E parece que muitos ainda têm andado desse jeito, ou melhor falando, alguns. Serei
menos pesaroso, digamos assim, na colocação, para ser mais justo. Mas é necessário que eu e você, meu querido e meu amado irmão, tomemos uma decisão, somos de Cristo, para que não venhamos correr risco. Se olharmos para esse jovem, ele estava na janela e foi tomado por um pesado sono. E muitos têm sido tomados por um pesado sono, e esse sono é um sono espiritual. E talvez você que me ouve agora já tenha sido tomado por esse pesado sono e caiu e abandonou o Senhor e desistiu da fé. E Deus está te convocando a ser levantado e ressuscitado pelo poder que há na sua palavra. Talvez você que me escute agora andou janelando durante um tempo o Evangelho e caiu, assim como Eutico caiu, tomado por um profundo sono. Caiu, foi levantado morto, e talvez você tenha caído e hoje encontre-se completamente afastado do Evangelho, afastado de Deus, afastado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desistiu da fé. E você que também me ouve hoje, é possível que faça parte de uma outra fração, digamos assim, daqueles que ainda estão na janela, não caíram, mas estão ainda janelando o Evangelho, mas correndo um sério risco de cair. Passa para dentro, em nome de Jesus. Eu sei que há uma outra porção dos que estão dentro. Glória a Deus por isso. Porque aqueles que estavam lá dentro, ouvindo a palavra que Paulo estava falando, que era a palavra de vida, não caíram. Estavam lá dentro, seguros, debaixo da potente mão do Senhor. Mas aquele que estava vivendo de forma perigosa, até estava ouvindo a palavra, ora via a palavra, ora estava dividido em um outro pensamento, foi tomado por um profundo sono e caiu. E o desejo do coração do nosso Deus é que ninguém caia, mas todos estejam dentro. E o convite do Senhor é: sai da janela e entra, faça parte, esteja dentro, não corra mais o risco. Reflita sobre essas coisas, em nome de Jesus. Primeiro, se você que me ouve estava na janela e caiu, em nome de Jesus, levanta. Há poder no nome de Jesus, assim como fez Paulo, para que você seja ressuscitado. Há poder no nome de Jesus para restaurar sua fé. Há poder no nome de Jesus para te dar vida outra vez, assim como Eutico foi ressuscitado por Paulo. O poder dessa palavra, restaurador desta palavra, pode restaurar e ressuscitar a sua vida de fé. Em nome de Jesus, ouve essa palavra e volta, porque a palavra do Senhor está te chamando à ressurreição. Dê ouvidos a ela e você seja levantado, não mais morto, mas seja ressuscitado pelo poder dessa palavra, o poder restaurador, ressuscitador desta palavra. E você que me ouve, se faz parte daquela porção que ainda hoje está na janela, em nome de Jesus, entra, passa para dentro, porque na janela não é o seu lugar, não é o meu lugar, não é o nosso lugar. O Senhor nos chama para dentro e não para ficarmos nem fora e nem na janela. Então que em nome de Jesus você pare e reflita. Entra se estava na janela até hoje, é hora de entrar. E se você caiu, é hora de levantar, porque há poder no nome de Jesus para que você seja ressuscitado. Em nome de Jesus, que você reflita sobre tudo isso e que eu também, como sempre digo, todas essas palavras que são ditas servem para mim também. Estou sempre inserido dentro desse contexto. Não estou fora de nada disso que aqui digo. É necessário que eu também reflita e que em nome de Jesus, eu e você estejamos cada dia mais e mais dentro e não na janela, porque não é esse o nosso lugar, mas o nosso lugar é dentro, é fazendo parte do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, abençoe sua casa, sua vida e sua família, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Amém.